Fala aí, curiosos! Tudo beleza? Eu sou o Thiago e você está no Dot Experiente, o canal do software livre. Já estava devendo há algum tempo, então vamos dar uma olhadinha naqueles modos de mesclagem que eu estou prometendo já faz algumas semanas lá no Krita. Então bora ver esse recurso aí bacana que vale o esforço. Na prática, as duas imagens foram conseguidas aqui no site do Pixabay, que eu já falei dele algumas semanas atrás, e pode ser interessante ficar de olho nos recursos que esse site tem. Então, fica aí como indicação do vídeo de hoje. Não é patrocinado, mas tem que ter informações além do necessário e do esperado. Então vamos lá. Na prática, o que eu fiz? Eu peguei duas imagens quaisquer, de preferência da mesma temática, ou seja, de espaço, imagens externas, bem externas por sinal, e primeiramente carreguei essa imagem, cliquei, arrastei da janela de exibidor de arquivos, coloquei direto no programa e ele carregou. A segunda imagem foi colocada também por cima, ele me deu uma opção aqui de trabalhar como imagem, como camada. Ela chega bem maior do que ela geralmente fica. Opa, eu aumentei a imagem de fundo, eu posso redistribuir ou voltar para a posição que estava, que ela começa grande, eu reduzi para ficar no tamanho que eu quero. E aí saiu essa imagem. Os modos de mesclagem acontecem nesse ponto aqui. Eu tenho uma camada qualquer selecionada e tenho o normal dela, o modo normal de comportamento das luzes que formam essa imagem. E esse comportamento de luzes é que vai fazer o modo de mesclagem ocorrer de forma mais intensa para o lado dos claros ou mais intensa para o lado dos escuros. Como as duas imagens são escuras, eu vou ter que trabalhar de uma forma que os pontos claros fiquem ressaltados. Em contrapartida, eu também posso intensificar o lado escuro e diminuir, no final das contas, aqui a opacidade, que é o nível de transparência. E aí ela começa a ter um efeito diferenciado. Se dá para ver aqui, olha só, eu mudei a opacidade, não fiz nada demais, eu só mantive o normal e mudei a opacidade da camada de cima. E deu um efeito totalmente diferente. As imagens, no caso, os modos de mesclagem que trabalham intensificação de luz, geralmente estão relacionados a brilho. Brilho, calor ou luz forte, que vai dar uma montagem, diferente forma de se enxergar ou do programa interpretar essas luzes para chegar no final com o resultado que me chegue numa situação diferente da original. Essa é minha original, esse é o resultado com a luz linear. Se eu colocar sobreposição, desapareceu. Por quê? Porque ambas as camadas são muito escuras. E como a sobreposição nada mais é do que um overlay, ela acaba escurecendo a imagem de baixo. Por ser escura, nossa, fica pior ainda. Que é o caso quando acontece o multiplicar. Multiplicar, ele aumenta a intensidade das sombras dos pontos escuros de pixels que formam a imagem. E isso acaba atrapalhando. Por exemplo, joguei um gravar aqui que ele dá uma intensificada mais ainda nos pretos. E aí quando vai ver, nossa, sumiu a imagem de cima. Por quê? Porque realmente ele não está preparado para isso. Então vou colocar um esquentar aqui nos pontos claros. E aí quando eu diminuo, começa a aparecer os pontos mais brilhantes da imagem de cima. E quando eu coloco ela bem alta, olha só, como são duas imagens diferentes, essa daqui é a original, onde tem muito brilho, aparece aqui. E aí parece que está por cima da Terra essa camada de estrelas, o que não é o caso. Então vou voltar com o clarear. Ela intensifica os brancos da imagem, tá? Onde é preto fica preto, onde é branco fica mais brilhante. E aí na hora que eu diminuo, opa, melhorou. Por quê? Porque eu estou colocando por trás da Terra a imagem que eu quero. Outra forma que eu tenho de trabalhar é inverter a posição dessas camadas. Deixa eu voltar esse cara aqui para o normal, tá? E joguei para baixo. A de cima agora é a Terra e a de fundo é a constelação no fundo. Então vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um multiplicar e vou diminuir a opacidade e, opa, ficou estranho. Por quê? Porque parece que tem uma sombra ali de alguma coisa que não deu certo, né? Então vou colocar um escurecer. E na hora que aumenta a opacidade, some a de cima, aparece a de baixo. Deixa eu voltar lá no clarear e até vai, tá? Vai, fica bacaninho e tal, aparece alguma coisa. Mas não é uma imagem agradável de ser vista. Qual é a melhor solução para esse tipo de coisa? Minha imagem está com dois objetos bem distintos. A Lua de um lado, o planeta do outro. Qual a melhor forma de resolver isso? Eu vou criar uma camada de fundo com esse preto. Então vou pegar esse seletor de cor aqui. Foi para a parte para a cor ativa das minhas cores. Tá? Vou pegar o balde de tinta, fio, tá? Atalho F. Coloquei aqui no fundo. A camada de baixo tá ok, funcionando. E a camada de cima é essa daqui. Eu preciso tirar
tirar a parte preta dessa camada. Posso tirar de diversas formas, já mostrei para vocês em outros vídeos aqui do canal como é que faz isso, né? Deixa eu até colocar aqui esse carinha de volta. Poderia usar o circular? Poderia, sem problema nenhum. Eu só quero dar uma acelerada nesse processo aqui, que é só para mostrar como é que vai ficar as coisas aqui separadas. Ctrl Shift A para soltar a imagem. A outra ferramenta que também ajuda é essa daqui, o facetado, né? É o seletor facetado, né? Que eu posso fazer, criar formas, né? Vai ficar meio ruimzinho ali, mas já me ajuda para o que eu quero. Obviamente que quando for fazer isso daqui na boa, no real, definitivo, é recomendado usar um ajuste fino, tá? Não se preocupem com a qualidade nesse momento. Esse cara daqui da lua, aí sim, eu vou usar o seletor circular, eu vou até selecionar um pouquinho menor, e vou fazer um Ctrl J para duplicar esse pedaço da camada. Deveria ter dado, mas bom, vamos lá. Ctrl Shift I, inverter a seleção. Para quem conhece o Photoshop sabe que isso aqui é bem útil, tá? E aí na hora que eu tiro a parte de baixo, opa, funcionou, já não tá mais a camada de cima aqui com a terra, isso daqui era o que eu queria. A camada de baixo, volto o seletor quadrado isso aqui e cortei a lua. Tá, eu tenho duas camadas da mesma imagem, né, e eu tenho o pano de fundo. Melhorou. Dá para melhorar isso aqui? Óbvio que dá, tá? Não se preocupem que sempre é possível melhorar a coisa. Pô, seletor, sacanagem. Vantagem disso aqui é que você pode fazer o ajuste fino já na hora que está executando, né? E lembrando, na hora que eu faço o corte, eu estou por fora da imagem. Significa o quê? Que a minha imagem está preservada e eu posso fazer o seletor funcionar de duas formas. Ou eu seleciono a parte que eu quero proteger e inverto a seleção, que no caso é esse cara daqui, e aí eu faço o Ctrl Shift I para selecionar o de fora e deletar, ou eu duplico essa parte da camada, crio uma nova camada e faz o que eu preciso e deleto o resto. Tá? Que foi o que eu basicamente fiz na hora de separar a lua. Agora sim está melhor. Selecionei duas camadas com o Shift pressionado e Ctrl G para agrupar todo mundo no único local. E aí acontece uma coisa, atenção nisso. Nem todos os modos de mesclagem vão funcionar na camada. Tá? E eu posso aplicar tanto na camada, que é o objeto em si, quanto que eu acho que está com um problema aqui. Deixa eu ver só uma coisa que me chamou. Não, tá certo. Que estranho, curioso. Ao que parece, ele aceitou isso aqui. Os objetos estão aqui selecionados na mesma camada. Eu posso aplicar diferentes modos de mesclagem no objeto que eu seleciono, tá? E colocar uma opacidade na camada, terra, lua, para não me perder. Eu coloquei o grupo chamando Earth, que é terra em inglês, para quem não sabe, não é obrigado a saber. E eu posso aplicar outros modos de mesclagem sobre o grupo, sobre o objeto e diferentes modos de mesclagem sobre cada um dos objetos. Deixa eu colocar uma coisa aqui mais forte. Cadê brilho? Quero que ele intensifique. Talvez. Não gostei muito não, mas... Deixa eu colocar na camada de fundo, que é espaço. Deixa eu colocar aqui uma coisa mais... Deixa eu colocar um clarear aqui, tá vendo como é que ele muda o comportamento da imagem? Isso porque ele tá por baixo, hein? Se ele estivesse por cima seria pior ainda. É isso aqui que o modo de mesclagem faz. Ele cria uma sensação para os nossos olhos que não necessariamente vai ser o que a gente quer. Deixa eu mudar esse cara daqui. Exclusão, ou seja, eu excluí a parte preta da imagem e ela intensificou o brilho. E na lua eu vou colocar ainda uma coisa mais forte ainda para dar o efeito que eu quero. Senão não vai dar certo não. Praticamente não tá fazendo efeito. Que na hora que eu faço isso aqui parece que tem alguma coisa por cima, tá vendo? E ela não tem nada por cima, tá? É muito curioso. Tá aqui. Se eu coloco multiplicar, deveria acontecer outra coisa, mas não tá acontecendo. Então tá bom. Então, vamos deixar aqui no... Tá aqui, porque talvez é isso aqui que está acontecendo o problema. Na Terra, refletir, sobrepor, saturação, que eu estou saturando, estou colocando cinza nessas imagens. Na prática não está fazendo quase nenhuma diferença. É porque quando começa a ficar na mudança... Tá, na mudança não. Na atuação de dois modos de mesclagem em cima do grupo, e aí tem em cima do objeto também, começa a dar problema. O programa não interpreta direito essa informação. Então, qual a solução? Óbvio, tirar dos grupos, porque não faz sentido ficar com o grupo. Deixa eu deletar esse cara aqui. Eu sempre aperto delete em vez de ir no botãozinho da lixeira. O espaço está aqui atrás. Legal, bacana. Tá muito estranho isso aqui. Deixa eu ver aqui um multiplicar. Não foi. Não tá o que eu quero. A luz forte até apareceu. Ó, a luminosidade ele tirou a saturação, tá vendo? É isso aqui é interessante. Luminosidade especular, luminosidade normal, eu quero iluminação gama, que também sumiu, lógico, fundo escuro. Então vou deixar aqui na exclusão que fica melhor e aí eu regulo aqui e aí meu objeto fica melhor definido, ok? Se eu quiser duplicar essa camada daqui, Ctrl J, né, coloco ela por cima, coloco uma opacidade nela para regular o brilho do fundo. Eu não fiz nada. Se eu quiser aumentar esse efeito, aí sim coloco na multiplicação. E aí quanto mais opacidade ele tiver,
é, menor é o efeito. Quanto menor a opacidade, menor é o efeito. Quando eu jogo a multiplicação em cima de uma camada sobreposta, pode ser que ele inverta o sentido da maneira de usar o objeto. Mas é por aqui, tá? E aí eu tenho dois objetos escuros, um de fundo, um por cima, para segurar a intensidade desse brilho e aí regular com relação à Terra. Se eu quiser fazer também, olha só como é que ficou, né? Eu estou intensificando o brilho e vou tirar a opacidade. Para quê? Para regular esse brilho. Posso fazer também outra coisa, fazer uma nova camada, que isso é bem comum de acontecer. Pinto de azul, cadê o fio aqui? Tá aqui. Eu seleciono a imagem que eu quero, tá? O azul que eu quero. Ctrl Shift A. Deixa eu pegar esse cara aqui, mudar o tamanho dele, que o programa não fez o que eu queria. Então deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer uma coisa aqui que vai facilitar para mim. Eu vou fazer um círculo que vai ficar no meio, certinho. Vou pintar de azul, Ctrl Shift A, e vou regular esse tamanho com relação ao meu objeto. Lembrando que é bom deixar os dois sempre bem próximos ao ponto central de expansão, tá? De curvatura. Então, se for necessário passar, passe e deixe coisa mais ou menos regulada, que facilita. Lembro que a Terra ela é levemente achatada nos polos, então se for necessário reduzir em cima, se reduza. Não tenha medo de usar os recursos que o programa tem. Pelo contrário, quanto mais você usa, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais você trabalha com ele. E aí, depois que eu apliquei a cor e aplico o modo de mesclagem certo, eu dou uma trabalhada nessa intensidade para regular aqui a minha luz. Vou mudar o modo, colocar um dissolver, parece que ele está sumindo, colocando um bando de pontinhos, no caso lembra a técnica do pontilhismo, ou então posso mudar o tipo de filtro que vai trabalhar, e aí ele regula de acordo com o filtro que o modo de mesclagem representa. Isso daqui é um modo de mesclagem. Posso intensificar também na Lua? Posso, sem problema nenhum. Tá aqui, faço a mesma coisa de antes. É um cinza, a Lua é cinza. Então, eu vou cinza para o branco. Eu vou usar um branco aqui, colocar multiplicar não vai funcionar direito não. Um sobrepor, olha só, já fez o efeito que eu queria. Vai ser com a Lua e com a sobreposição, e aumentou o brilho da Lua. Isso é o efeito que a multiplicação, que o modo de mesclagem faz nas imagens. Ele trabalha essa percepção de luz nos nossos olhos a partir do comportamento que o algoritmo de cada uma delas funciona. Se eu quiser salvar, posso salvar de boa e fica tudo certinho. Espero que tenham gostado, espero que o vídeo ajude a entender como é que funciona o modo de mesclagem. Não é a melhor forma de trabalhar, mas foi a melhor forma que eu encontrei para simplificar e exemplificar ao máximo o seu uso. Vai variar de trabalho para trabalho, vai variar de projeto para projeto e vai variar também de quem costuma usar o programa. Independente se eu estou no Krita, no Corel Photo Paint, no Photoshop ou no Affinity Photo, os modos de mesclagem servem exatamente para mudar o comportamento da luz na imagem. E é isso que esse vídeo representa. Não é só ensinar a usar num determinado programa, mas é ensinar o porquê dele existir nesses programas, para no final vocês não terem dúvida de como usar. Não é quando, é como usar. Porque quando usar vai variar de projeto para projeto. Falou? Espero que gostem, dê o like, curta. Se não gostou, comenta, faça o comentário aí na descrição do vídeo. E se quiser mais coisas, deixe nos comentários. A princípio, são esses os vídeos que eu vou estar sempre fazendo, regularmente, para deixar vocês com a maior quantidade de informação útil, prática e técnica ao mesmo tempo, de maneira gratuita, constantemente, ou até os serviços de vídeo e a internet deixar de existir. Até o próximo. E como eu não esperava, né? Sirene passando, atrapalhando meu trabalho. Novidade, buzina, cachorro, lixeiro. Legal, bacana, valeu. Tem sempre alguma coisa me interrompendo no meu trabalho. Cara, é normal, é de praxe acontecer qualquer coisa desse tipo e o dia começa silencioso, bacana, e vai lá, começa a trabalhar Lady Murphy. Tudo que não é para acontecer vai e acontece. Felizmente, não tocou nem celular, nem telefone. Ótimo, maravilha. Espero que seja assim das próximas vezes, mas desejar nem sempre é realidade.